Olá, eu sou o Major Sossá e essa é mais uma aula da atividade de resgate veicular do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo. Especificamente, essa é a parte 2 de duas aulas em que a gente está fazendo sobre atendimento com múltiplas vítimas, tá bom? Se você não assistiu a primeira aula, volta lá e assiste, está bem interessante. Ela está falando especificamente do que é o método START. Nessa segunda aula, a gente vai falar das atividades voltadas para os militares nossos do Espírito Santo, aquilo que a gente espera das nossas equipes, como que as nossas equipes, as nossas guarnições em campo se organizem e organizem um cenário para poder atender esse tipo de ocorrência. Então, a gente tem aí dois objetivos para trabalhar nessa aula. O primeiro deles é descrever a sequência de ações necessárias na resposta a um acidente com múltiplas vítimas, e a gente tem aí um segundo objetivo que a gente trabalha hoje também, que é descrever os setores comumente utilizados em acidente com múltiplas vítimas e as suas responsabilidades. Basicamente é aquilo que a gente espera dos nossos militares, né? Enfim, como que eles vão se distribuir aí na ocorrência para poder prestar esse atendimento, beleza? Opa, volta aqui, essa aula, este ponto aqui. Vamos lá então. Então, descrevendo a sequência de ações necessárias para a resposta a um acidente com múltiplas vítimas, né? Então, a primeira coisa que acontece, que a gente observa quando a gente tem um acidente com múltiplas vítimas, é a presença de socorristas ocasionais. Normalmente, a presença desse socorrista, que é quem está passando, é um socorrista, às vezes é até um militar que está lá na área, um bombeiro, às vezes tem conhecimento, às vezes não, mas enfim, são pessoas que estão passando, não uma resposta organizada para aquele cenário. Normalmente a gente observa nessa fase, que ainda é uma fase antes da chegada do Corpo de Bombeiros, ou de uma equipe estruturada para a resposta, a gente tem ali normalmente um caos se instalando, né? Uma confusão generalizada, muita vítima, a gente não sabe exatamente o que tem que fazer. E aí a gente observa a chegada das primeiras unidades de socorro. Chegando às primeiras unidades de socorro, a gente vai falar de 5 passos, tá bom? 5 passos que eu preciso que você decore, anote, escreva, porque esses 5 passos é o que vai orientar as nossas ações. Então, a primeira coisa é, chegou, estabelece o comando, avisa para a central onde é o comando e, principalmente, faça a designação das áreas de segurança. Então, a gente já vai ver quais são as áreas de segurança, mas a gente precisa que, olha só, CIODES, COBOM, cheguei no local, sargento fulano de tal, cabo fulano de tal, cheguei aqui, estou assumindo a ocorrência, o posto de comando está na viatura tal, que está na rua tal, enfim, assume o comando da ocorrência, avisa para a central. Porque, gente, um acidente com múltiplas vítimas, a gente tem que imaginar que outras equipes virão, normalmente muitas outras equipes, se não equipes do Corpo de Bombeiro, equipes da Prefeitura, ambulância, SAMU, ECO, voluntários vão chegar para ajudar, e a equipe que chega no local verificou que é um acidente envolvendo múltiplas vítimas, ele tem que saber que ele precisa organizar esse cenário para poder receber as equipes que estão chegando. Não é só chegar lá e começar a atender as vítimas. Isso aí, normalmente você não vai resolver o problema do caos. Tenha em mente que essas fases, elas estão aí para que a gente organize essa cena, tá bom? Então, uma próxima fase, a gente percebe aí que automaticamente é iniciado, né, deve-se iniciar aí o início do resgate das vítimas. E aí a gente vai falar numa segunda fase. Então eu cheguei, assumi o comando, designei essas áreas de segurança, já a gente fala quais são essas áreas, eu preciso fazer uma triagem. Então, assumindo o comando, designando áreas de segurança, meu segundo passo, eu faço a triagem. Depois que eu faço a triagem das vítimas, eu passo a extração dessas vítimas, ou seja, eu tiro essas vítimas de um local de risco, lá onde elas estão, e levo essas vítimas, de acordo com a minha triagem, para uma área segura. E essa área segura é uma das áreas que a gente tem que determinar logo lá no começo. Tipo, ó, as vítimas, nós vamos colocar as vítimas nessa região, isola essa rua, isola essa área. Todas as vítimas que a gente tirar do cenário, a gente vai trazer para cá, para que elas possam ser o quê? Na fase 4, receber o quê? Tratamento dos feridos no posto médico avançado. Então, ó, quando a gente fala de área de segurança, basicamente a gente está falando o seguinte, olha, eu preciso de um lugar para retirar essas vítimas que vão ser triadas, elas vão ser extraídas e eu preciso levá-las para um local onde elas possam receber tratamento médico avançado, para que elas possam receber tratamento de primeiro socorro. Então, num cenário com múltiplas vítimas, a gente está procurando fazer o melhor para a maior quantidade de pessoas e para isso a doutrina coloca, a boa doutrina, a gente entende que eu não vou fazer esse tratamento no local, lá no veículo, no ônibus, nos carros em que essas vítimas estão.
Mas uma vez que elas foram triadas, eu tiro aquelas que precisam ser atendidas primeiro e levo essas vítimas para uma área de segurança previamente determinada. Outra área de segurança que a gente tem que determinar é uma área onde a gente vai receber, vai colocar as ambulâncias, por exemplo, onde a gente vai colocar os recursos que a gente vai trabalhar. Por fim, o quinto ponto aí, a gente vai lidar com o transporte ordenado dos feridos para os hospitais de referência, né? Eu fiz a triagem, eu fiz a extração, eu fiz o tratamento dessas vítimas, eu preciso agora passar a transportar essas vítimas para um local de referência. Então, resumindo, se os senhores tiverem que anotar aí, grava isso, grava num papelzinho aí, anota no celular, isso aqui é a alma do que está no nosso POP de atendimento com múltiplas vítimas. A gente vai, primeiro, designar essas áreas de segurança. Olha, zona quente está aqui, as vítimas vão ser retiradas e vão ficar aqui, as ambulâncias vão ficar ali, outros recursos, EDP que está chegando, CESAM, mais viatura de bombeiro, carro de imprensa vão ficar ali, vai ficar lá. Então é extremamente importante que as primeiras equipes que cheguem ao local, ele, assim que estabelecer o comando, ele designe essas áreas de segurança. Um segundo ponto, precisa ser feita a triagem dessas vítimas. Na sequência, uma vez que essas vítimas foram todas triadas, ou seja, eu defini quem eu vou tirar primeiro, quem precisa ser atendido primeiro, eu procedo à extração dessas vítimas. Na sequência, a partir do momento que essas vítimas foram extraídas, elas passam a ser tratadas. E por último, uma vez que essa vítima foi tratada, eu induzo ela, né, eu direciono ela para o transporte. Observa que uma fase não necessariamente começa quando termina a anterior, tá bom? Eu só não posso começar a fazer o transporte de vítima antes de eu ter feito o tratamento das vítimas, antes de eu ter extraído essas vítimas. Então, meu primeiro passo passa pela segurança da cena, designação das áreas de segurança, triagem, extração e assim por diante, mas uma fase não necessariamente precisa começar somente quando a fase anterior acabar. Bom, e aí a gente vai para o nosso quarto, ou para o nosso quinto e último objetivo, que é onde a gente vai se deter aqui por mais tempo. Eu preciso descrever os setores comumente utilizados em acidente com múltiplas vítimas e as suas responsabilidades. Basicamente é o seguinte, cheguei na minha ocorrência com 6 pessoas, cheguei na minha ocorrência com 8 pessoas, cheguei na minha ocorrência com 3 pessoas, aonde eu vou distribuir essas pessoas? Aonde que eu vou colocar o reforço que está chegando de fora? Aonde que eu vou aceitar a ajuda dos voluntários que estão lá para me ajudar? Aonde que eu vou colocar e como eu vou utilizar aqueles socorristas ocasionais que já estão presentes na cena? Então eu preciso organizar esse cenário. Fica com essa ideia em mente, viu, gente? Eu preciso organizar o cenário, tá bom? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui que eu me lembrei de uma coisa. Olha só, a gente tem uma realidade aqui no CBMES em que a gente tem equipes maiores, a gente tem equipes menores, a gente tem PABs atendendo a ocorrência aí com 3 militares. E eu digo para vocês o seguinte, olha só, não é desculpa, não importa que você chegue numa ocorrência com 3, não importa se você está chegando numa ocorrência com 4 pessoas, essa sequência precisa ser seguida. Eu costumo dizer o seguinte, se eu estiver sozinho numa ocorrência, uma carroça, um burro puxando uma carroça em que eu consigo botar uma vítima nela para transportar. A primeira coisa que eu vou fazer se eu estiver sozinho, eu vou designar áreas de segurança. Ainda sozinho, eu vou triar todas essas vítimas. E aí, depois que eu triei essas vítimas, eu vou começar a fazer extração de todas essas vítimas. Pensem, eu estou sozinho, então eu só consigo começar uma atividade depois que eu termino a outra. Agora, se eu já tiver 2 pessoas, eu já posso dar sequência mais célere a isso aí. Até se eu tiver 10, 15, 20, 30 pessoas me ajudando na ocorrência. O importante é o seguinte, não importa que você esteja com 3 no seu PAB, ou que você chegue numa ocorrência com 4, 5 militares que juntou a BTS mais o resgate onde você trabalha. Essa sequência ela precisa ser seguida. Nada justifica você pular e começar a tratar uma pessoa enquanto você ainda tem pessoas que não foram triadas, ou que você começa a transportar pessoas sendo que você não fez a extração de todas as vítimas. Então, a menos que você tenha bastante recurso para que essas coisas comecem a acontecer paralelamente, se você tiver pouco recurso, maior ainda a necessidade de você seguir essa sequência, tá bom? Então vamos lá. Bom, a gente tem alguns pontos de atenção que eu quero falar com vocês aí. Algumas coisas antes da gente começar a distribuir a equipe. Primeiro, leio com vocês. Se uma estrutura de comando não for estabelecida rapidamente, os socorristas podem tomar ações independentes.
frequentemente em conflito uns com os outros. Essas ações independentes elas são perigosas e podem, em pouco tempo, em minutos, estabelecer um caos irreversível. O mesmo efeito ocorrerá se duas pessoas resolverem comandar individualmente. Então veja bem, é importantíssimo que a gente procure evitar e acabar, não podemos aceitar, principalmente não pode sair de nós, Corpo de Bombeiro, ações independentes num cenário desse. Porque essas ações independentes geram condições perigosas. E essas condições perigosas, em decorrência de ações independentes, a gente vai ter ali um cenário de caos, cada um fazendo o que quer, do jeito que quer, todo mundo decidindo, um monte de gente comandando a ocorrência. Então, é extremamente importante que os nossos militares, eles sigam essa cadeia de comando, eles entendam que existe ordem, que existe funções para serem ativadas, e de tal maneira que a gente fazendo isso, a gente consiga trazer as outras agências que também estão ali trabalhando no atendimento dessa ocorrência para dentro desse mesmo esquema de atividade que a gente está trabalhando, tá bom? Então, outra observação que eu faço com os senhores aí. A organização do comando. Todas as responsabilidades do comando devem estar direcionadas a uma pessoa. Cada indivíduo na cena deve se reportar somente a um comando e dele receber instruções. Então você não pode estar... O comandante da sua operação falou assim, olha meu amigo, você vai lá e vai triar as pessoas que estão dentro daquele ônibus. Você não pode ir lá, terminar de triar, alguém passou e falou, me ajuda a carregar uma vítima aqui. Não, entenda que se você recebeu a ordem para ir lá triar vítimas no ônibus, tem um comandante esperando que você retorne para ele falando assim, chefe, todas as vítimas no ônibus estão triadas. São tantas vítimas que estão lá no ônibus, tantas vermelhas, tantas amarelas, tantas pretas. As vítimas verdes já saíram, talvez você não contou, não tem problema, elas vão ser contadas lá na área de concentração de vítimas, na área de tratamento médico. Enfim, entenda que você só pode receber ordem de uma pessoa e a essa pessoa você tem que dar o retorno, tá bom? As ações independentes desconectadas de um plano maior não contribuem para o sucesso da operação. Então entenda que você bater da sua cabeça loucamente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não contribui para o sucesso da operação, ainda mais uma operação dessa magnitude. E aí a gente fica com a ideia, de que uma cena sem organização e controle é uma cena insegura. Então eu preciso de organização, eu preciso de controle para atender bem essa ocorrência. E agora eu faço mais uma fala com vocês, Gente, é o seguinte, pula aqui esse slide e faço uma fala para vocês. Não adianta você pegar e falar assim, eu não tenho gente para fazer, mas a agência tal não está me ajudando, mas a gente fala, o pessoal não faz. Cara, olha só, se nós, do Corpo de Bombeiros, Militar do Espírito Santo, se a gente não encabeçar isso, se nós, que somos militares, não tomarmos a dianteira e fizermos a ocorrência se enquadrar num planejamento, num plano, E isso aqui que a gente está falando o plano de resposta a acidente com múltiplas vítimas do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo. Se nós não assumirmos essa responsabilidade, você espera que que outra agência vai fazer isso? É a ambulância da prefeitura? É o socorrista da prefeitura que vai aparecer lá para organizar a cena? Somos nós. E se você estiver sozinho, sargento, se você estiver sozinho na ocorrência cabo, entenda que de você não é esperado simplesmente que você chegue lá, pegue uma vítima, coloque na ambulância e suma, dê no pé e vai para o hospital e deixa o caos acontecendo no cenário. Não, de nós é esperado. E de novo, não tem outra agência para fazer isso que não o Corpo de Bombeiros. De nós é esperado que você organize aquela cena, que você organize e não deixe instaurar um caos. Porque se você chegar numa cena dessa e não se preocupar com aquelas 5 fases, estabelecer o comando e áreas seguras, fazer a triagem das vítimas, fazer a extração da vítima, o tratamento das vítimas e a transferência dessas vítimas para o hospital. Se você não fizer isso, não tem quem faça e o caos vai reinar. E às vezes você vai ter recursos chegando na cena da ocorrência e vai estar uma zona, vai estar perdido. Então, de novo, por favor, gente, preste atenção nessas 5 fases e vamos ver como que a gente consegue distribuir a nossa guarnição nessa ocorrência. Então, a primeira coisa, eu preciso da figura do comandante na cena da ocorrência. Principalmente numa cena dessa. Se você tiver em 3 pessoas somente, é mais importante ainda que uma delas fique comandando, porque, gente, vai chegar recurso. Se o recurso vai ser especializado ou não, é outra conversa, mas vai aparecer gente querendo ajudar.
tudo quanto é lugar tem técnico de enfermagem, tem ambulância de prefeitura, e aí vai chegar recurso de outras unidades do Corpo de Bombeiros, vão chegar recursos de aeronave, e você precisa de ter pelo menos uma pessoa ali organizando, pensando que tudo isso vai acontecer. E se sobrar para você, sargento, chefe de guarnição num PAB sozinho, não se furte dessa responsabilidade, tá bom? Então vamos lá. Outras áreas aí que a gente entende então que elas precisam ser ativadas. Então a gente vai falar primeiro de uma fase, né? Da fase de resgate. Então o comandante assumiu a cena e designou as áreas seguras. E a gente vai passar por uma fase de resgate. O que é a fase de resgate? Não é a equipe de resgate de APH não, tá? É a fase de resgate, a fase de salvamento, em que essas vítimas vão ser triadas, e depois que elas forem triadas, elas vão ser extraídas, ou seja, elas vão sair de dentro do veículo, elas vão sair de cima lá do asfalto, de dentro de um ônibus, ou andando através de um comando na triagem, ou após serem triadas e classificadas, a gente vai extrair primeiro ali as vítimas vermelhas e depois as vítimas amarelas. E as vítimas pretas a gente deixa para mexer com elas só depois, quando a gente já tiver resolvido o problema dessas todas as outras vítimas, tá bom? E aí a gente vai precisar também de uma área de tratamento. Então vamos lá, eu preciso de um militar coordenando e fazendo, e gerenciando, executando a parte de triagem e extração, e eu preciso de alguém cuidando da área de tratamento. E o que é a área de tratamento? A área de tratamento, a gente vai dividir ela em lona, a gente chama de lona, né? Mas é uma área para receber as vítimas verdes, uma área para receber as vítimas amarelas e uma área para receber as vítimas vermelhas. Veja bem, se eu só tiver, se eu tiver um monte de militar, eu vou colocar lá gente para fazer a triagem, eu vou criar um outro grupo para fazer a extração dessas vítimas, eu vou colocar alguém lá só para cuidar das vítimas verdes, eu vou colocar alguém só para chefiar ali as vítimas amarelas e outro só para chefiar e coordenar o atendimento às vítimas vermelhas. Agora, se você tiver pouca gente para fazer isso, não tem problema. O importante é que essas áreas precisam ser atendidas. E o que você vai fazer com os voluntários é exatamente distribuir nessas áreas. Então, às vezes, você não tem gente para lá receber as vítimas verdes. E chama lá o coordenador de defesa civil, chama o técnico de enfermagem que está lá ajudando, chama o policial e fala assim, cara, conversa com essas vítimas, receba essas vítimas verdes. Outro, receba essas vítimas amarelas. E aí vamos começar a dar tratamento para essas vítimas. Cada uma no seu respectivo espaço. Tem uma função interessante também que a gente observou aí com o tempo e com a prática, que é interessante, que é alguém para cuidar do suprimento. Né? O que é o suprimento? Suprimento de materiais de atendimento de APH. Então, às vezes você tem gente chegando, mas chega sem EPI, você precisa suprir luva, você precisa suprir máscara, você precisa suprir oxigênio para um tratamento na lona, oxigênio portátil, você vai precisar de gás, você vai precisar de atadura, para que essas vítimas comecem a receber tratamento nas lonas, ainda no local. Veja bem, é importante que a gente tenha cuidado para não transferir aquele caos que a gente já conseguiu resolver na cena e simplesmente transferir esse caos para o hospital. Então eu não posso fazer com que essas vítimas saiam de qualquer jeito e cheguem no hospital de qualquer jeito, porque simplesmente um caos que estava lá na rua e podia ser respondido e resolvido lá na rua por um bom atendimento, a gente levar esse caos para dentro do hospital. Então aí existe uma outra grande função que a gente chama lá, que é a função do controlador. Quem é esse camarada? Cara, ele é um porteiro violento, ele é um segurança ali que não vai deixar o recurso entrar na cena de qualquer jeito, ele vai controlar o recurso que está entrando na cena. Então lembra lá que o comandante, a primeira coisa que ele fez foi designar áreas de segurança? Então ele determinou uma área para onde essas vítimas vão estar. Vítima vermelha, amarela, vermelha e vermelha, ele determinou essa área. Ele também precisa determinar uma área para ficar o controlador. E esse controlador, para mim, particularmente, é uma das funções mais importantes que a gente tem no cenário com múltiplas vítimas. Por quê? Ele não vai deixar as viaturas que estão chegando, os recursos que estão chegando, se embolarem. Aí uma ambulância trava a outra, o cara sai correndo com a chave, esconde a chave no bolso. Então, olha só, o controlador, ele é o cara que vai estar ali, o cara ou a equipe, né? Tanto faz. Se tiver mais gente, às vezes ele precisa até de ajuda. Ele vai estar ali, ó, chamando. Chegou uma viatura, falou, meu amigo, você é uma ambulância?
Então, a básica, uma avançada, anota ali se é básica, avançada, passa isso para o comandante e fala assim, espera aqui. E só deixa este cara entrar na cena da ocorrência depois que você falar com ele, de tal maneira que você vai falar assim, ó, cara, pega a sua equipe, deixa a viatura aqui, pega a sua equipe e vai lá para a lona vermelha, trata a vítima e lá alguém vai te falar o que você vai fazer. Ou pega a sua equipe e vai se apresenta lá para aquele camarada lá, aquele bombeiro de capacete vermelho, de capacete amarelo, e leva a prancha porque ele está precisando de ajuda para fazer a extração. Então, o controlador, ele segura o recurso na entrada e ele dá a ordem vinda do comandante de para onde vai cada um daqueles recursos que está chegando. E, de repente, se for um recurso de Excelsa, se for um outro recurso de guincho, ele não pode se misturar com as ambulâncias. Então, ele coordena toda essa chegada de recursos e, de novo, as pessoas só podem entrar na ocorrência depois que o controlador falar para elas o que elas têm que fazer. E de onde o controlador está tirando isso? Lá da cadeia de comando dele, que ele está recebendo ordem do comandante. Então é importante, muito importante, que o controlador trabalhe com rádio, tá bom? E aí a gente vai ter uma última função, em que a gente precisa ter gente responsável por isso, que a gente chama de coordenador de transporte. O que faz o coordenador de transporte? Veja bem, olha a lógica. A gente chegou, estabeleceu a área de segurança, a gente colocou um militar nosso lá para fazer a triagem e posteriormente a triagem, a extração dessas vítimas, e aqui eu já faço um parênteses, né? Normalmente, quem está vocacionado para fazer esse resgate, né, para fazer esse salvamento, que é a triagem e a extração, aqui no CBMES a gente orienta para que os militares do salvamento, do ABTS nosso, façam esse serviço. Tá? E ele pode ser feito tranquilamente em 2. Então vai lá, 2 militares fazem a triagem dessas vítimas. Se necessário for um único militar fazendo essa triagem, faça essa triagem, tá bom? E depois ele vai começar a fazer extração em 2, ele vai pedir ajuda para o paisano que está lá para fazer a extração com ele, que nada mais é do que coloca na prancha e leva para as áreas de tratamento de vítima verde, amarela, vermelha. E quem é que está lá nas áreas de tratamento de vítima? São os militares nossos do APH, os militares nossos das viaturas nossas de resgate, que é o nosso serviço de atendimento para hospitalar. O local deles, certo, chegou na ocorrência, é múltiplas vítimas, ele já tem que preparar essa área de tratamento de vítimas, porque ele sabe que as vítimas vão começar a chegar. Então ele começa a organizar ali uma espécie de hospital de campanha. Bom, e os recursos que forem chegando, o controlador vai distribuindo de acordo com a demanda que o chefe está recebendo, ou para auxiliar na extração dessas vítimas, ou para auxiliar no tratamento dessas vítimas, ou para atuar agora nessa última fase que é o transporte. E o que vem a ser o transporte? Uma vez que essa vítima foi triada, ela foi extraída, ela recebeu o tratamento nas lonas vermelha, amarela, verde, que seja, de acordo com a prioridade de necessidade dessas vítimas, este coordenador do transporte, ele vai ter o seguinte, olha só, essa vítima aqui, o seu Joaquim, ele está indo, é uma vítima grave, ele está indo para o hospital tal, transportado pela viatura tal, pela equipe do SAMU, pela equipe da ECO, pela equipe da ambulância, por uma equipe do bombeiro. Então ele junta essas informações e ele dá a ordem, né? As vítimas não vão para onde as ambulâncias querem. Então, normalmente, é um serviço que tem que estar ligado ali com a regulação médica. Por quê? Normalmente, a regulação médica, ela sabe quais os hospitais que estão em condições de receber essa vítima. Então, se a gente puder colocar para fazer essa função de transporte alguém que tenha contato com a regulação médica, isso é muito interessante, porque ela vai dizer, olha só, essas vítimas graves, elas precisam ir para tal hospital. Né? Quando a região é menor, normalmente fica num hospital só, mas dependendo do local que está, ela realmente tem essa opção de escolher aí os hospitais. Então, veja bem, este quadro também é um quadro, você tem que dar um print aí na tela do celular, você tem que ter essa informação guardada sempre com você. Isso aqui é a alma para que a gente não permita que um caos se instale na nossa ocorrência lá de acidente com múltiplas vítimas, tá bom? Então veja bem, alguns comentários aí antes da gente finalizar a aula. Se eu tiver um médico nessa cena, aonde que esse médico tem que estar? Pegando uma vítima e indo embora? Não, de maneira nenhuma. Esse médico, o primeiro médico na cena que chegar, a gente tem que colocar ele lá na lona vermelha, porque as piores vítimas vão estar chegando exatamente na lona vermelha. E ele pode pegar uma primeira vítima que chegar na lona vermelha, botar dentro da ambulância dele e ir embora? Não, de maneira nenhuma. Ele tem que ficar ali, este médico tem que ficar ali, estabilizando essa vítima, e nem que ela precise ser transportada numa unidade básica, mas que essa vítima vá depois que está estabilizada por esse médico.
E quem é que vai falar para esse médico que ele tem que ficar ali parado, porque as vítimas graves estão chegando ali? Se não formos nós, o bombeiro, o chefe, líder desse setor de tratamento aqui, não tem outro que vai fazer esse serviço. Então, segure o médico. A viatura nossa de resgate, de APH, ela vai sair dessa cena? Ela vai ser a última a sair dessa cena. Então, imagina que você está lá com uma ocorrência com 15, 20, 30 vítimas, o resgate tem que ficar lá no local para ajudar a organizar isso, e deixa que outras agências, a comando aí do coordenador de transporte e do controlador, eles levem essas vítimas, mas fica com o resgate na cena, tá bom? Outras coisas, aí eu tenho lá um monte de civil que está em condições de me ajudar. Aonde que essas pessoas vão ajudar? Aonde que eu vou tratar, alocar essas pessoas? Exatamente nessa área de tratamento de vítimas. Mas o camarada chegou lá sem luva, chegou lá sem um equipamento adequado, sem uma máscara. Quem é que vai suprir esse civil, esse transeunte que está passando lá em condições de ajudar de equipamento? Exatamente esse cara que está responsável pelos suprimentos. Uma outra coisa, eu posso lá no transporte despachar primeiro vítimas amarelas e vítimas verdes? Eu não posso. E por que eu tenho que segurar essas vítimas amarelas e as verdes, principalmente as verdes? Porque às vezes a vítima verde ela saiu andando, ela está orientada o suficiente para ir embora e ela vai para o hospital por conta própria. Eu não posso sobrecarregar o hospital antes da chegada das vítimas de quem realmente está precisando. Então, por isso é importante também que a gente consiga segurar ali as vítimas verdes no cenário, tá bom? Bom, eu acho que essa daí é a estrutura básica nossa de atendimento, tá bom? Então não são muitas pessoas, a gente pode pedir ajuda para civis para estarem ajudando a gente. Fica aqui a orientação. Pega os militares do salvamento e foca os militares do salvamento para fazer triagem e fazer extração. Pega os militares do resgate, do nosso APH, e foque para que eles façam o cuidado da área ali de tratamento das vítimas com as lonas vermelhas, amarelas e verde. E se você tiver um militar safo, tem que ser um cara safo para ajudar ali na chegada dos recursos, que é o controlador, coloque este militar lá. Ele precisa de papel, caneta, ele precisa de rádio para contato direto com o comandante. E tenta colocar nessa função de transporte, ou seja, coordenar a saída dessas vítimas que já estão sendo tratadas e estabilizadas na área de tratamento de vítimas, alguém ligado à regulação médica. Neste cenário, com essas funções, eu garanto para você, a gente consegue acabar com o caos no nosso cenário com múltiplas vítimas, tá bom? Então, obrigado. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma coisa. Dúvidas, aí essa aqui a gente trata quando eu estiver presencialmente. E os próximos objetivos aí, que são os objetivos de prático, né? A gente vai colocar vocês, a gente vai praticar isso daí para que a gente consiga fazer um bom atendimento a acidente com múltiplas vítimas. Obrigado, essa foi a segunda parte da aula então de atendimento com múltiplas vítimas. A gente se vê numa próxima aula. Grande abraço.